Olá, o programa Conexão está no ar e começo fazendo uma pergunta para você que está nos assistindo. O que Leonardo da Vinci, Albert Einstein, a escritora Agatha Christie, Van Gogh, Walt Disney e o ator Tom Cruise têm em comum? Se você respondeu dislexia, acertou. O programa de hoje vai falar sobre este distúrbio e sobre o déficit de atenção com o professor de Libras do curso de Pedagogia da UniABC, Cláudio de Assis. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigado pelo convite. Professor, muita gente aí tem dislexia, hein? Gente famosa. Eu também tenho. Também tem? Tenho um certo grau de dislexia. Então vamos entender mais sobre esse assunto. Durante um longo período, houve um desencontro de opiniões sobre o que é dislexia, com mais de 40 definições. Afinal de contas, o que é dislexia? Dislexia é uma síndrome da linguística. Ele refere-se basicamente a distúrbio de aprendizagem da leitura. Então, a dislexia é uma deficiência no processo de leitura. Professor, segundo pesquisas sobre dislexia, cerca de 3 a 10% da população americana é disléxica. Há pesquisas aqui no Brasil que relatam situações com pessoas com dislexia? Bem, o número mais aceito no setor acadêmico é algo próximo a 10%, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E isso que significa que a cada 10 alunos inteligentes com alto grau de capacidade acadêmica, de estudo, é disléxico. No Brasil, há poucos investimentos em pesquisas. Então, as pesquisas são pequenas, raras e nunca conclusivas. O que tem sido feito, então, em relação a este problema aqui no Brasil? Olha, há políticas, para tratar a dislexia? Muito pouco. Muito pouco se conhece dentro das escolas sobre a dislexia e menos ainda existem profissionais com conhecimentos de dislexia trabalhando em escolas. Fazendo com que muitos alunos que são disléxicos, têm características e diagnóstico de disléxico, sejam tratados como desatentos, preguiçosos, alunos problemáticos. Por outro lado, outros alunos que só têm falta de interesse são qualificados de disléxicos. Quais as principais dificuldades do disléxico? Além da leitura, né? Nós temos alguns outros distúrbios relacionados com a dislexia. Dos mais característicos são, por exemplo, distúrbios de orientação, esquerda, direita. Para um disléxico é terrível. Cada vez que fala vire à esquerda, você leva meia hora para pensar onde que é a esquerda. É verdade isso? É crônico. Que interessante, porque tem muita gente, olha só, é interessante mesmo, tem muita gente que tem uma dificuldade grande, né? Eles ficam desorientados. Eu resolvi a minha dificuldade com esquerda e direita pondo o relógio ou com a mão de escrever. Mas infelizmente agora eu comprei um GPS. Ou do lado do coração. É mais difícil. Agora comprei um GPS e aquela mocinha fica falando, vire à esquerda. Eu sempre entro do lado errado. Problemas de orientação, problemas de escrita, dificuldades na escrita. A letra geralmente é disforme, ela não é contínua. Distúrbios de horários, não consegue noção de tempo. Quais são os sintomas para os pais observarem as crianças, no caso? Olha, os sintomas da dislexia são vários, a lista é enorme e a criança não precisa ter todos. E mesmo os sintomas, eles são indícios que a criança terá dislexia. O mais comum seria, no início, dificuldade na aprendizagem da leitura. Uma leitura silibada, hesitante e parada, travada. Leitura errada, tipo, põe ou omite letras. Ele vai trocar livro por livro. Certo? Ele troca consoantes ou não? Não, só troca consoantes, omite ou põe consoantes a mais. Tipo assim, palavras que tenham grafia semelhante, mas sentidos totalmente diversos. Está escrito bicudo, ele lê cúbico. Certo? Ele troca. Ou palavras tipo que tenham escrita totalmente diferente, mas semântica parecida. Cão por gato. Certo? É parecido. Semanticamente é parecido. A escrita não tem nada a ver. Na hora de ler, ele lê.
No meu caso, eu tenho um problema crônico com a palavra, tem que falar devagarinho, fenômeno. Fenômeno? É horrível essa palavra, eu nunca acerto. Então eu tenho que falar sempre um pouco cantado. Olha que interessante. Então quer dizer que às vezes a criança tem uma dificuldade para ler, é travadinha, não é porque falta de treino ou pode ser um indício de um problema? É um indício. Porém, a dislexia deve ser pesquisada, ver o histórico familiar, certo? Nós temos que ver o histórico familiar e ver se não há outros fatores que podem ocasionar esse distúrbio de aprendizagem. Só a título de curiosidade, numa sala de aula, 1 em cada 4 alunos tem algum distúrbio de aprendizagem. É alto, né? É alto. O mais comum é o disléxico. Nós temos uma porcentagem mais ou menos de 10%, nós já comentamos isso, né? Uhum. Mas haverão outros que terão outros problemas. Então, nós temos que eliminar primeiro fatores como bullying, problemas familiares, separação na família, alimentação, outros problemas que poderiam ocasionar um sintoma semelhante. Tá? Histórico familiar, eliminando outros fatores, poderia ser a dislexia. Mas isso, a dislexia é uma pesquisa por linguística. Professora, a gente vai dar uma paradinha, né? O bloco está terminando. A gente vai para um breve intervalo e volta falando mais sobre dislexia e o déficit de atenção. Conexão está de volta com o professor Cláudio de Assis. Professor, qual é o tratamento para a dislexia? Bem, o tratamento da dislexia envolve vários profissionais, é uma equipe multidisciplinar. Basicamente, nós teríamos o pedagogo, o fonoaudiólogo e o psicólogo. Mas lembramos que a dislexia não tem cura. Nós temos, sim, técnicas pessoais e profissionais para que o dislexo aprenda a contornar e superar o problema. Mas ele vai continuar apresentando os sintomas para a vida toda. Isso melhora na fase adulta? Não, continua normal. É só que a gente aprende a conviver e errar menos. Eu, por exemplo, uma das técnicas, se eu tiver que escrever alguma coisa na lousa a mão livre, de cabeça livre, com certeza eu vou omitir letras. Então, quando eu dou aula, todo o texto eu vou copiando, porque eu não tenho condições de escrever de pensamento. Então, são técnicas pessoais que a gente adquire para evitar o que a dislexia atrapalha. Ah, mas é para conviver bem com ela, não dá? Dá mesmo na leitura. A gente não dá para ler o texto de uma vez só, lê em 2 vezes. Acaba até às vezes algumas coisas se tornando um charme aí. Não? Existem tipos de dislexia? Está relacionada com a hiperatividade? Bem, basicamente, nós podemos dividir a dislexia em três tipos, né? As fonológicas, em que a pessoa apresenta maior dificuldade na leitura de palavras que não conhece. Palavras desconhecidas de primeira leitura, ele erra, omite, fala outra, troca por outra palavra. Quanto à segunda parte da sua pergunta, sobre a comorbidade, nós temos um índice bastante alto junto com a TDAH, transtorno de hiperatividade, impulsividade. 25% das pessoas com TDAH também são dislexas. É alto também, né? Um quarto? Um quarto. 1 em cada 4 que tem TDAH serão dislexos. Porém, a comorbidade TDAH, dislexia, ela é altamente lesiva ao sujeito. Nós temos altos índices de baixa autoestima, evasão escolar, tendências a outros problemas mais graves de transtornos de comportamento, muito mais acentuados do que aos portadores de TDAH ou dislexia isoladamente. E falando em outro distúrbio, qual a diferença entre a dislexia e o déficit de atenção? Bem, a gente já falou bastante sobre dislexia, né? Então vamos pegar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno de comportamento. É uma disfunção das células nervosas que provocam alterações no comportamento do indivíduo, ao contrário da dislexia, que era uma deficiência de leitura. O transtorno de déficit de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós podemos dividir em 3 subgrupos. O déficit de atenção, caracterizado por esquecer as coisas, não terminar as tarefas, e perder as coisas necessárias para aquelas tarefas, ser desatento. Gente, então isso daí muita gente... todo mundo se todo acha. Mundo se... Nossa, toda vez que eu começo a explicar isso, eu também tenho. Eu tenho. Eu falei sobre a déficit de atenção. Hiperatividade, desculpa. A hiperatividade caracteriza por não permanecer sentado quando se deve, mexer constantemente as mãos, mexer os pés, não parar quieto, está sempre a 1000. Ligado no 220. Sempre 220. Também todo mundo acho que já se acha que está nessa. E por último, o impulsividade. Incapaz de esperar a própria vez, dar respostas antes que as perguntas sejam feitas, não esperar terminar as perguntas. Essas são as características pequenas, né? Um pequeno resumo das características de quem tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. O déficit de atenção, ele é genético? Bem, ao contrário da dislexia, nós não chegamos a comentar isso na dislexia, mas na dislexia nós temos que de 30% a 40% dos irmãos ou filhos de disléxicos também apresentam algum grau de dislexia. No caso de irmãos idênticos, é para 2/3. Eu mesmo eu tenho, acho que 3 tias totalmente disléxicas. No TDAH, não há essa correlação. Não há nenhum estudo que comprove essa correlação. O que nós temos é uma predisposição genética para o transtorno. Assim como vários outros transtornos de comportamento têm uma predisposição genética. Então não quer dizer que se os pais têm, os filhos também vão ter. Não tem. O que temos maior influência é no ambiente familiar. Talvez o ambiente faça com que favoreça o aparecimento do TDAH. E como pode ser diagnosticado? Bem, para o diagnóstico do TDAH é necessário que esse comportamento se dê em mais de um ambiente. Não adianta ele ter as características hiperativas na escola, porque isso também pode se dever ao ambiente escolar inapropriado, que é tão comum nas nossas escolas, não só no Brasil, como quase em todo o Ocidente. As escolas não são muito próprias para que o aluno se sinta confortável. Então, é necessário que ele tenha em mais de um ambiente, que seja frequente isso. Não pode ser um caso isolado ou um período isolado. Quem tem TDAH é facilmente reconhecido em clínicas, na escola, em casa mesmo, e os sintomas aparecem na idade pré-escolar. Logo de pequenininho, ele já apresenta os sintomas do TDAH. E na fase adulta? 2/3 dos portadores de TDAH permanecem com a mesma deficiência. E isso causa um grande transtorno para a vida do sujeito adulto. É porque deve sentir muitas dificuldades, né? É. Para realizar as suas tarefas profissionais, pessoais. Tanto a vida acadêmica, a vida profissional, né? Geralmente quem tem TDAH não consegue permanecer muito no emprego. Não consegue. E principalmente, o que a gente considera mais grave, é a vida familiar afetiva. A boa parte dos portadores de TDAH não mantém relações afetivas e duradouras. Estáveis. Elas se desfazem com muita constância. Professor, para finalizar, há outros tipos de distúrbios que se associam ao déficit de atenção, além da hiperatividade? Temos, sim. É uma série de sintomas de comportamento. Nós já falamos que o disléxico, né, que aí é uma comorbidade, né, quando a pessoa tem o TDAH mais a dislexia, já comentamos, mas tem os outros.
o distúrbio de humor, de contrariedade. Temos também grandes probabilidade de distúrbios alimentares. Dada a ansiedade, o TDAH tem uma tendência à compulsão alimentar. Está relacionado com bulimia, anorexia? Também, do distúrbio alimentar é uma característica uma predisposição, né? Uma vocação dos portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Professor, quero agradecer a sua participação em nosso programa. Muito obrigada. Obrigado a você pela chance. Conexão fica por aqui. A gente se vê no próximo programa, mas não esqueça, participe, mande para o e-mail tvuniabc@uniabc.br. A gente tem um encontro no próximo Conexão. Um beijo, até lá!